Prosseguimos então com a programação manancial desta semana. Estamos hoje falando sobre o valor da unidade. Nós vivemos em família, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade. E nós, para sermos vencedores, vitoriosos, em estando no plano de Deus, nós precisamos viver em unidade. Por isso o nosso tema, o valor da unidade. E eu estou aqui evocando esta passagem das Escrituras, que envolve Moisés, que envolve a nação de Israel, Moisés liderando a nação de Israel. Muito especificamente neste episódio em que Amaleque, ou os amalequitas, se opõem a Israel, se apresentam como adversários, desejando fazer guerra contra Israel. E foi, usando aqui uma linguagem muito popular, foi a pior coisa que eles escolheram fazer. Foi a pior coisa que eles escolheram fazer. Porque foram se meter com pessoas de Deus. Foram se meter com pessoas que eram escolhidas por Deus. Estavam no plano de Deus, fazendo a vontade de Deus. Que Deus é este? O Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. Aquele de quem o autor do Salmo 47, que é Davi, faz menção. As nações se embraveceram, diz o texto, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Esse Deus, de quem levanta a sua voz e a terra se derrete, é o Deus que estava aqui guiando e orientando Moisés e toda a nação pelo deserto, que sem ter esta consciência ou conhecimento, Amaleque faz a este povo oposição. É evidente que a derrota, o fracasso, a destruição já estava determinada sobre a vida dos amalequitas, sobre a vida destes adversários de Israel e de Moisés. O texto nos fala que Josué, então, que era o auxiliar de Moisés, que era o ajudante de Moisés, recebe de Moisés esta orientação: escolhe-nos homens. E você vai com estes homens, com este exército, pelejar contra os amalequitas. E amanhã eu estarei no cume do outeiro, no monte mais alto, ou na parte mais alta do monte, trazendo nas minhas mãos a vara de Deus. Esta vara de Deus simboliza a palavra de Deus, a direção de Deus, a orientação de Deus. É assim que vivem aqueles que andam com Deus, que são servos de Deus. Então Josué, não poderia ser outra pessoa, era a pessoa da confiança de Moisés. Josué então passa pela nação de Israel, o arraial dos israelitas, onde estavam acampados, e ele vai então escolhendo homens fortes, homens corajosos, não homens medrosos, não homens temerosos. Eu me recordo que neste momento aqui de escolha, deveriam ser os melhores, aqueles que estavam mais dispostos, valentes, preparados para a guerra, preparados para a peleja. Fazendo um paralelo, me recordo da história de Gideão, quando ele com 32 mil homens se apresenta diante de Deus para pelejar contra os midianitas. E aí Deus diz o seguinte: a peleja não é de vocês, eu vou pelejar. Tem muita gente. Avisa aí, nesses 32 mil, aqueles que forem tímidos, aqueles que forem medrosos, aqueles que forem covardes, aqueles que o coração está atribulado, com medo desta peleja, desta batalha, você diga para esses voltarem para casa. A Bíblia nos fala que voltaram 22 mil homens, ficando apenas 10 mil homens. 22 mil estavam com medo, estavam tímidos e eram pessoas que admitiram, que assumiram: eu sou covarde para ir à peleja, vou voltar para casa, vou voltar para casa. Meu amado telespectador, Deus não usa e Deus não tem prazer na vida daquele que é medroso, na vida daquele que é tímido diante dos problemas.
diante dos adversários ou diante das adversidades. Deus só utiliza pessoas que são corajosas, que são pessoas de fé, que são pessoas que confiam realmente que a ação vai ser de Deus, no sentido de nos fazer prevalecer sobre as adversidades, sobre os problemas, sobre as dificuldades. Quando ficaram 10 mil, voltaram 22 mil, Deus disse para Gideão: ainda tem muita gente com você, Gideão. Leva esse pessoal na beira do rio e as pessoas que trouxerem a água à boca para beber, você põe de um lado. Aquelas que se abaixarem para beber lá na água no rio, você põe do outro lado. E as pessoas que trouxeram a água à boca foram 300 homens. E aí Deus disse para Gideão: é com esses 300 homens que você vai pelejar contra os midianitas e vai prevalecer, porque eu vou estar à frente de vocês. Aliás, amado telespectador, a Bíblia nos diz que Deus é o Senhor dos exércitos de Israel. É Deus que peleja pelo seu povo. Você que me assiste, se fizer parte deste exército, for povo de Deus, fazendo parte, estando inserido neste exército que Deus tem estabelecido sobre a terra, então eu quero que você saiba que Deus é quem peleja pela tua vida, é quem peleja pela minha vida, é quem peleja pelo seu povo. E daí nós podemos, com toda certeza e segurança, descansar que Deus nos dará em todas as coisas a vitória. Então, o texto nos fala que Josué então escolhe homens, conforme a orientação de Moisés, evidentemente homens preparados, escolhidos, homens especiais, e vai pelejar contra os amalequitas que vieram para fazer guerra. E Moisés no dia seguinte sobe no monte, no cume do outeiro, na parte mais alta do monte, tendo a palavra de Deus, cajado de Deus nas suas mãos, simbolizando a ação de Deus, a palavra orientadora de Deus. E aí, quando Moisés levantava as suas mãos, não é? Diz o texto que os israelitas, Josué com os seus homens, prevaleciam sobre os amalequitas, Mas como os braços de Moisés eram pesados, ele não sustentava por muito tempo, ele precisava abaixar para descansar os seus braços. No que ele abaixava para descansar os seus braços, diz a Bíblia, que então os amalequitas, o inimigo, prevalecia sobre os israelitas. Estando com Moisés, Arão e Hur, eles perceberam isso, eles tiveram uma visão muito clara de que isso acontecia. Então, o que eles imaginaram? Vamos aqui colocar uma pedra, Moisés vai sentar-se e nós dois em pé ao lado de Moisés, um de cada lado, sustentamos os braços de Moisés em todo o tempo levantado. E aí, assim fizeram. Quando eles assim fizeram, então, na verdade, Josué e todo o seu exército e os homens que ele havia escolhido prevaleceram sobre os amalequitas. Olha o que diz o verso 13: e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Agora, quando eles prevalecem sobre os seus inimigos, Deus se manifesta trazendo a sua palavra de direção a favor do seu povo e traçando ou estabelecendo a sentença de juízo e julgamento sobre os seus inimigos. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Escreve isto para a memória em um livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. A palavra de Deus, trazendo vitória ao povo de Deus, ao seu povo, e trazendo juízo e justiça sobre os seus inimigos, havia sido dada e estabelecida pelo próprio Deus. Guarde no coração esta mensagem, esta palavra. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência